Vou virar um pouquinho para cá. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Samuel, capítulo de número 3. Quando o Alexandre for ministrar a oferta, o louvor fica aqui, tá? Daí se ele começar a cantar, você já canta. Brincadeira. Amém? Só para você rir um pouquinho. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 20. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Amém? Diga assim: de Dan até Berseba. Amém? Esse é o limite de Israel. De Dan até Berseba. Vamos dizer mais uma vez? De Dan até Berseba. Amém. Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Irmãos, quem está ouvindo a palavra da perseverança? Amém. Irmãos, tem alguns visitantes aqui hoje, nos visitando, vocês são muito bem-vindos, amém? Essa palavra da perseverança é um devocional que eu mando lá no grupo da igreja todos os dias. E nesse momento nós estamos falando sobre as riquezas da terra que mana leite e mel. Então, aqui está primeiro o texto que nós lemos aqui. Ele está trazendo a expansão dessa terra, ou seja, essa terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra em que os hebreus, os filhos de Israel, eles iriam entrar, ela tem um limite. E qual é esse limite? De Dan até Berseba. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com os irmãos hoje, sobre essa terra. Mas essa terra, irmãos, nós não vamos entrar lá em Israel hoje, amém? Você ia ter dois problemas, um com Benjamin Netanyahu lá, e outro você teria um problema com o pessoal lá, daquela região, que eles estão brigando por conta dessa terra. Então, nós não entramos nessa terra de uma forma literal. Eu sempre friso muito isso nos devocionais. Nós não estamos falando dessa terra aqui, ou muito menos da terra de Canaã. Mas nós colocamos em um aspecto tipológico de que essa terra é as grandezas do Senhor Jesus. Por quê? Vou contextualizar um pouco para os irmãos. Quando eles saíram do Egito, eles provaram um cordeiro. Você lembra disso? Êxodo 12 vai falar que eles comeram um cordeiro. E esse cordeiro era o cordeiro de Páscoa. Ou seja, eles colocaram para dentro deles esse cordeiro, que era uma tipologia de que quando nós aceitamos o Senhor, amém? Quando você aceitou Jesus, Jesus entrou dentro de você, amém? Esse é o maior milagre que existe. Eu já vi. Você já viu o cego ver? Eu já vi. Você já viu o paralítico andar? Eu já tive o privilégio de ver, não através do meu ministério, espero ver um dia, mas através de outros homens. Mas o maior milagre que existe é a vida gloriosa de Deus entrar dentro de um homem. Porque o espírito dele estava morto, mas a Bíblia diz que ele foi vivificado juntamente com Cristo. E nós, juntamente com Cristo, assentamos nas regiões celestiais. Então, irmãos, aquele cordeiro, ele dá o início à trajetória de uma vida com Deus. Depois eles provam o maná, lembra do maná? O maná, ele traz a tipologia de nós provarmos Cristo todos os dias. Amém? Tem irmãos que fazem devocional, não é? É uma forma de provar Cristo. Outro irmão ora, outro irmão... Isso é o nosso alimento. Alimentamos de Cristo todos os dias. Mas onde eles estavam? Eles estavam no deserto.
E eles estavam indo para Canaã. Porque em Canaã, todas as riquezas de Cristo estão prefiguradas ali. Acho que ontem nós falamos sobre a água, não é? A água. Que em Canaã tem 3 tipos de água: as águas do abismo, as águas da represa, do poço, do açude, não sei como você entende, e os rios que correm. Isso prefigura, o Pai, o Filho e o Espírito também prefigura nós nos alimentarmos, né, dessa água que jorra dentro de nós para nós desaguarmos nos outros. Amém? Irmão, o que Jesus é para você, Ele será através de você. Você só vai ensinar para os outros a verdade que você viu. Igreja, evangelho, não é teoria. Igreja é prática. Nós não estamos numa classe teológica, que alguém pode saber tudo de Deus e não conhecer de fato Deus. Então, evangelho é vivência, mais teoria. Lembra do evangelho que Jesus pregou? E o tratado que Lucas fez era qual? Fiz o tratado ao Teófilo, Atos 1, acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus faz e ensina, essa é a base do evangelho. Eu senti hoje, eu arrepiei aqui. Por que eu arrepiei? Eu tenho que saber, em tese teórica, porque eu arrepiei. Mas eu tenho que sentir e depois saber. Se você saber, possa ser que você nunca sinta. Amém? Então o evangelho, irmãos, ele tem que ser dentro desse padrão: sentindo e sabendo. Sentindo e sabendo. Tem gente que sente muito e não sabe nada, está errado. Tem gente que sabe muito e não sente nada, está errado também. Tem que sentir e saber. Amém? Esse é o encargo da nossa igreja: sentir e saber. Nós prezamos pelo sentimento, mas também prezamos pelo saber. Então, essa terra que depois os hebreus entrariam, ela tem um início e tem um fim. Se você pegar de norte a sul, o texto diz que ela é de Dan até Berseba. E essa é a terra que aquele povo depois entraria, os filhos de Israel. E o que acontece, irmãos? O Senhor escolheu muito bem essa terra. Eu estou falando da terra física, mas nós vamos trazer a aplicação espiritual, amém? O Senhor escolheu muito bem a terra que está denominada aqui, a terra de Israel. Hoje é menor. Hoje, o Israel de hoje é menor do que o Israel bíblico. Porém, o limite da terra, biblicamente falando, é de Dan até Berseba. E o que acontece? Essa terra, irmãos, ela é uma miniatura do planeta Terra. Se você olhar para o planeta Terra, tudo que tem no planeta Terra tem nessa terra. Qual terra? A terra de Israel, ou seja, a terra de Dan até Berseba. Amém? Nós não adoramos Israel, fique tranquilo. Às vezes você fala dessa forma, algum irmão fala, agora mesmo vai adorar Israel. Não, fique tranquilo, irmãos. O Senhor tem um propósito para Israel, o Senhor tem um propósito para as nações, e o Senhor tem um propósito para a igreja de Deus. E eu sou a igreja de Deus. Eu não sou Israel nem nações, sou a igreja de Deus. O Senhor trata com Israel, o Senhor trata com a igreja, o Senhor trata com as nações. Não misture as coisas, por favor. Nós somos a igreja de Deus. Israel é o povo de Deus. Para eles, para os judeus ou para Israel, o Senhor dará essa terra para sempre. Mas para a igreja o Senhor dará o domínio da terra, mas também os exércitos dos céus. Amém? Porque está escrito em Isaías, naquele dia o Senhor trocará. Que dia é esse? No dia que o governo de fato vir para as mãos de Jesus da terra. O Senhor trocará os exércitos da terra e os poderes dos céus. Amém? Então nós vamos governar nos céus e na terra, porque somos primogênitos, amém? Você é primogênito, então você tem dupla unção, amém? Não troque por um prato de lentilhas, porque todo primogênito gosta de trocar a primogenitura por prato de lentilhas. Não troque a sua primogenitura por prato de lentilhas, em nome de Jesus. Então essa terra, ela é uma miniatura do planeta Terra. E ela é tão abençoada, irmãos, que ela possui um rio. Lembra de qual rio é?
Rio Jordão. Tem muitos rios ou riachos lá, mas um grande rio. E ela possui 2 mares. 2 mares. Galileia, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Por que ela é uma prefigura? O que a árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe, irmãos? Morte. Então por isso que há lá um mar de morte. E o que a árvore da vida traria? Vida. Por isso que há um mar de vida. O Mar da Galileia é um mar vivo. Ou seja, lá no Mar Morto, nunca estive lá. Falo, talvez alguém falar, conheço um pouquinho só de estudar. A região do Mar Morto é morta e a região do Mar da Galileia é viva. Por quê? Porque ali tem até a tipologia das 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe morte. Aliás, você vem todo domingo aqui por conta dessa árvore que Adão comeu. Não a árvore, mas o fruto dela. E aí, entrou-se uma lacuna no plano de Deus chamado pecado. Nós estamos resolvendo isso, porque Jesus já resolveu, mas nós temos que imprimir a realidade espiritual que o Senhor Jesus resolveu. Então ela tem 3 desertos. Eu não vou falar sobre aquela questão, irmãos, mas só para os irmãos compreenderem. Ela tem 3 desertos. Ela tem 4 ventos. Lembra? Vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Ela tem 5 regiões, 6 montes, 7 espécies, que são as espécies que nós vamos falar semana que vem na nossa palavra da perseverança. Essas espécies são romãs, trigo, cevada, uvas e assim sucessivamente. Não lembro todas aqui de cor para os irmãos. E ela tem 8 tipos de pedras ou rochas. Então, ali tem uma tipologia de todo o planeta Terra. Amém? Nós fomos na igreja hoje para ter aula de geografia e história. Não, irmãos. Nós vamos falar sobre a revelação do Espírito Santo sobre essa terra aos nossos corações. Amém? Então, irmãos, o que aconteceu? Essa terra, o Senhor escolheu ela para que ela fosse como se eu quisesse olhar para algo tão gigantesco, eu olhasse para algo menor, uma maquete. Em vez de olhar para todo o planeta, por exemplo, dizem que tem mais espécies de plantas em Israel do que no Egito, que é umas 10 vezes maior do que a própria terra de Israel. Tem mais plantas em Israel que na Inglaterra, por exemplo. Porque ela é como se eu olhasse para uma miniatura do planeta, eu olhasse para essa terra. E o que acontece, irmãos? Essa terra tem um meio dela. E agora a gente vai falar um pouco sobre Abraão e sobre isso que nós queremos. Eu quero extrair dos irmãos algumas questões espirituais. Não posso te afirmar com clareza que é bem no meio exato. Tem crente que você fala é meio, aí ele soma lá, tem um lado que está com 2,4 e o outro está 2,6. Ele fala, não é meio. Pastor, eu estou dizendo que é meio que no meio dessa terra existe um lugar que ele mostra o meio. E que lugar é esse, irmãos? É chamado de Siquém. E se você ler a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo número 12, versículo 6, diz assim: atravessou Abrão a terra até o lugar de Siquém, até o terebinto de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Então Abraão atravessou a terra e ele foi até o meio da terra. Qual é o meio da terra? Siquém. De qual terra, irmãos? De Dan até Berseba. Então no meio de Dan até Berseba tem um lugar que é meio no meio. E onde é esse meio? Siquém. E Abraão chegou a esse lugar. Eu nunca estive lá, mas estudando um pouco. Esse lugar é um vale, é um lugar meio de vale. E nesse lugar, irmãos,
Se alguém olhar para o norte e alguém olhar para o sul, ele vê 2 montes. Quantos montes, irmãos? 2 montes. Um dia espera ele lá. Vou ver, né? Imagina chegar lá não tem um monte. Eu falo, irmãos, estudei errado aquele dia. Ensinei os irmãos que tinham 2, só tem um. Mas tem esses 2 montes, são 2 montes famosos. Você deve, quando eu falar o nome deles, você vai lembrar com clareza. Um desses montes chama-se Monte Gerizim. Alguém lembra do Monte Gerizim? É um clássico. João 4. Lembra de João 4? A mulher que está no poço, ela fala que ensinaram para ela que se deve adorar no Monte Gerizim. Neste monte, por que se deve adorar neste monte? Porque quando houve a divisão das tribos, e as tribos do norte ficaram ligadas com a adoração no Monte Gerizim, e as tribos do sul, que era uma tribo e meia, ficou ligada à adoração ainda em Jerusalém. Então, Efraim, com a briga que houve lá entre Jeroboão e Roboão, ficou com a parte norte, que se chamava Efraim. Pegaram todo o aspecto de Efraim, e eles criaram um lugar de adoração a Deus aonde? Gerizim. E o sul continuou adorando aonde Deus escolheu para ser adorado o seu nome. Aonde, irmãos? Jerusalém. Então, se você olhar esse vale chamado Siquém para o norte, você vê Gerizim. E se você olhar nesse vale chamado Siquém para o sul, você vê o Monte Ebal. Alguém já ouviu falar desse monte? Ebal é conhecido por conta das bênçãos que foram dadas pelas tribos de Israel. Então as tribos de Israel subiram no Monte Gerizim e no Monte Ebal. 6 tribos no Monte Gerizim para abençoar, 6 tribos no Monte Ebal para trazer maldição. Por quê, irmãos? Lembra que eu disse que a terra de Israel ela é como uma figura do planeta Terra? Mas se você olhar para esses 2 montes, você vê a figura da terra de Israel. Imagina que nós estamos trazendo de maquetes com maquetes. Se eu quero ver o mundo, eu olho para Israel. Se eu quero ver a terra de Israel, eu olho para os 2 montes. Por quê? Gerizim é um monte que tem vida, é um monte verde. E agora Ebal é um monte morto. Por quê? Porque o deserto do Negueb traz morte para ele. Então, de um lado se tem vida, e de outro lado se tem morte. Na terra que é de Dan até Berseba, que é a terra que manda leite e mel. Mas de um lado dela tem vida, de outro lado tem morte. E o que acontece? Se você continuar lendo em Gênesis 12, 10, vai dizer que houve fome naquela terra. Como eu disse para os irmãos, não vou falar, mas eu sei que Dan é como se fosse a cabeça de um homem. E Dan é em cima, lá no Monte Hermon. Então, lá é cheio de vida. O monte em si, é de lá que nasce o Jordão, por exemplo. O Monte Hermon é um monte que é coberto de neve em cima. E o Salmo 133 vai dizer que, lá o texto diz orvalho, mas é como a neve vai derretendo e vai descendo de forma do Jordão. Então, do lado do norte nós temos vida, amém? E do lado do sul nós temos morte. Por quê? Está próximo do Egito, próximo do Negueb. Não que o Egito é um lugar de morte, entenda, por favor, mas próximo do deserto. Então não tem vida. E aí, se você deixar isso mais micro ainda, nós temos esses 2 montes, Gerizim e Ebal. Gerizim, vida, porque ele recebe a vida da parte norte, que é uma parte que tem como ter vida. E o Monte Ebal recebe morte, porque é uma parte do sul. E o deserto faz com que ele tenha morte, ou seja um lugar que não nasce nada. Amém? Agora vamos para a pregação. O Senhor vai falar. Não gostei. E o que acontece, irmãos? Naquela terra, que terra? A terra de Siquém. Porém, a terra que manda leite e mel, amém? Siquém é uma parte da terra que manda leite e mel, que é bem no meio. O texto diz que havia fome naquela terra.
difícil para Abraão sair da terra dos seus pais. Só que é interessante, irmãos, porque se você ler Atos e ler Êxodo 12, você vai ver que Abraão saiu 2 vezes. Primeiro ele saiu da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e era para ele ir para onde? De Dan até Berseba. Esses eram os limites que era para ele andar. Mas ele foi para onde? Para Arã. Volto a dizer para os irmãos, não conheço, mas estudando dá o meio certinho. Ou seja, de Ur até Canaã tem esse espaço. No meio está Arã. Então Abraão já parou uma vez. E aí ele ficou parado em Arã. Era para ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus teria que mostrar para ele. Lembra disso? Ele saiu de Ur e edificou uma casa em Arã. Arã é uma cidade que a família dele montou. Porque Abraão tinha um irmão que chamava Arã. E ele saiu com o pai. Mas quando, no meio do caminho, Arã morre, o pai para de trilhar o caminho. E eles ficam ali em Arã. No meio do caminho. Amém? Pararam no meio do caminho. E aí o que acontece, irmãos? Quando Arã morre, aí Abraão decide ir para a terra que o Senhor havia mostrado para ele, que é a terra de Canaã, que o limite dela é, que nós lemos aqui, hoje nos irmãos, de Dan até Berseba. E o que acontece? Ele foi sozinho? Ele levou quem? Levou Ló. Ele levou Ló. Mas o que acontece? Era para ele ir e permanecer nessa terra. Ele já tinha desobedecido uma vez. E agora ele vai desobedecer 2 vezes. Porque, irmãos, a Bíblia diz: havia fome naquela terra. E o Senhor é Deus o suficiente, ou o Senhor é suficientemente capaz de prover, mesmo em fome, ou não. Mas o que ele faz? Ele desce para o Egito. Ele desceu para o Egito. Saiu da terra. Que terra é essa? De Dan até Berseba. Terra que tem um mar vivo, mas tem um mar morto. Até então não era morto, hoje é morto, mas na época não era. Só é morto depois de Sodoma e Gomorra. Uma terra que tem deserto, mas tem campinas. Que tem flores, mas tem espinhos. Mas ele decidiu sair da terra da promessa, da vontade de Deus, para ir para o Egito. E fazer o que no Egito? Sobreviver. E lá no Egito ele teve que mentir. Faraó ficou com a esposa dele. Tudo isso, irmãos, por sair da vontade de Deus. E para piorar, ele foi advertido por Faraó. O mundo advertido, né? A simbologia de Faraó é o mundo. O mundo advertido Abraão. E para piorar ainda, não está tão claro isso, ele volta para o Egito. Rico, Deus diz isso. Depois disso ele está muito rico. Mas ele está com uma bagagem extra. Quem? Agar. Agar volta com ele. Quem é Agar? Agar é a mãe do filho que ele teve fora da promessa. Eu não estou falando isso para quem não Abraão, não. Ele é o pai da fé, amém? A gente sabe o caminho. Deus dá o recurso, a gente não faz o que tem que fazer. Agora imagina um homem andar sem saber o caminho. Então não estou falando para quem mais ali, não. Estou falando isso para nós, irmãos, para nós aprendermos com o erro do inteligente. Aí você será sábio. Amém? Então ele desceu para o Egito, voltou rico de lá, com posses. Posses no bom sentido, porque ele era um beduíno, um nômade, com ouro, com animais, com escravos, com várias coisas. Mas, mais uma vez, ele desobedeceu o Senhor. E aí o que acontece, irmãos? O fato dele ter desobedecido o Senhor, que fez com que ele voltar, que a mulher disse nos tomar, e tantas outras coisas, faz com que Ló também fique rico. E Ló ficando rico teve um problema, vocês lembram?
da casa. E aí eles decidem se separar. Nessa ideia de separar, Abraão dá a ele a proposta: escolha um lugar e ir para o outro. E nessa proposta ele escolheu as Campinas, que a Bíblia diz que era como um Éden. E essas Campinas levaram eles até onde? Até, no caso de Ló, até Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o deserto. E aí o Senhor falou com ele. E o texto diz, Gênesis 13, 14 e 15, diz assim: disse Jeová a Abraão, depois que Ló, Abraão, não é nem Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os olhos e desde o lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Amém? Então, mais uma vez, o Senhor falou e reformulou, melhor dizendo, a promessa de uma terra que tanto ele quanto toda a sua família iam ter. E aí, partindo daqui, ele começa a fazer todo o trajeto novamente, irmãos. O trajeto correto, o trajeto que Deus queria. É só você ler, a gente lê rápido, mas se depois na sua casa tirar um tempo disso tudo, você vai entender isso. Que ele faz o trajeto que Deus queria. E que trajeto é esse? Basicamente dando até vencer. Porque, irmãos, você já jogou Super Mario? Às vezes, esse dia eu falei com o meu irmão, e ele falou assim para mim: nossa, você usa os exemplos, eu falo, tento trazer um contexto mais fácil. Acho que a grande maioria aqui já jogou. Tem como jogar a fase 5 sem passar a 4? Não tem. A não ser que você pegue aquelas estrelas lá que jogou, sabe? Que está lá no final do chefão. Mas não temos. Quando? Guarde isso. Quando o peixe vomita Jonas, e glória a Deus que o peixe vomitou. Porque tem outro meio. Mas quando o peixe vomita Jonas, e glória a Deus por isso, o peixe não vomita ele em mim, o peixe vomita ele em Jó. Por quê? Porque ele tem que decidir para mim. Ou seja, se a gente pular a fase, Deus faz a gente voltar nela. É assim que Deus trabalha, irmãos. Se a gente pular a fase e não passar ela, Deus faz a gente voltar nela. Nossa, que Deus malvado? Não. Que Deus glorioso. Porque aquela fase vai te dar o devido crescimento que você precisa para outra fase lá na frente. Aí, se você não passa por lá, quando chegar lá na frente, você não tem ar ninguém depressivo para matar o chefão. Para quem gosta de jogo, RPG, por exemplo. Quando você chegar lá na frente, você está sem a devida competência para enfrentar um inimigo maior. Israel teve que enfrentar os egípcios. Vem 600 anos. Qualquer problema que nós temos resolve rápido. É assim. Por quê? Porque Deus peleja por nós mais rápido. Aí depois que o Egito fica para trás do mar, agora o homem vai enfrentar a sua alma. O homem vai enfrentar as suas dores na alma, as suas coisas mal resolvidas, a sua murmuração diária. E o caminho que era de 800 quilômetros, que se a gente colocar 100 por dia, 8 dias, e se a gente colocar 10 por dia, são 80 dias, eu acho que é possível fazer isso, ficou 40 anos. E por 42 vezes, Israel levantou a sua tenda no deserto. Eu tenho todas anotadas em casa. Dá para você imaginar? Então, pegou um ano. 42 vezes, Israel voltou a sua localização no deserto. Ia para frente, voltava para trás. Ia mais um pouco para frente, voltava mais um pouco para trás. Por quê?
quê, irmãos? Não aprendeu. E quase todos tombaram antes de entrar nessa terra. Quase todos morreram antes de entrar nessa terra. Por que isso aconteceu, irmãos? Com eles? Porque eles não estavam preparados. Deus luta por nós. No deserto nós lutamos contra a nossa alma. Só quando nós vencermos nossa alma, nós estamos prontos para invadir Canaã. Lutar com as 7 nações. Israel lutou muito pouco no deserto, algumas vezes só. Mas para entrar em Canaã teve que lutar com 7 nações, começando a derrubar Jericó. Deus auxiliou eles, mas eles também tiveram que fazer o trabalho, né? Tocaram o chofar, o muro desceu, mas tiveram que desembanhar a espada e vencer as pessoas. Então o que acontece aqui? Você vê que Deus só reformula novamente para Ló a promessa depois que ele deixa, melhor dizendo, para Abraão a promessa depois que ele deixa Ló. Por quê? Porque desde o primeiro, ou desde o início, Deus queria que ele fosse só. Ah, mas eu não quero levar Ló porque eu não tenho filhos. Mas Deus não disse que daria filho. Porque ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Seria Deus um ser sem coração algum, trazendo essa linguagem simples, para dizer que todas as famílias seriam benditas e eu não tenho como ter família porque a minha casa é estéril. Então aqui já está a promessa que ele também teria família. Mas aí o texto diz que ele levou logo, que ele ficou com seu pai até a morte, que depois teve fome e ele desceu para o Egito, que depois enriqueceu no Egito e teve briga entre a sua casa. E não diferente da vida de tantos outros homens, irmãos, ele vai acarretando danos na jornada. Por quê? Porque ele desobedece à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a terra que eu dei, porque no começo eu expliquei para os irmãos que ela é de Dan até Berseba, porque dentro dessa terra há bem, mas há mal. Dentro dessa terra há vida, mas há morte. Dentro dessa terra há campinas, mas há deserto. Dentro dessa terra há flores, mas há espinhos. Se nós quisermos ficar com o evangelho de flores, o evangelho de Dan, o evangelho do sul, do norte, melhor dizendo, o evangelho só de vida abundante, irmãos, quando o dia mal vir contra nós vamos fazer como Abraão: sair do caminho, sair do processo, sair da jornada. Foi isso que ele fez. Primeiro, vou honrar meu pai. O Senhor disse: deixa a tua casa e a tua parentela. Aí ele para em Ur, em Arã, melhor dizendo. Depois ele vai para essa terra com o sobrinho. Há fome na terra, ele desce para o Egito. Volta para o Egito, trazendo Agar, que vai dar problema para ele. Eu falei ainda. Lá na frente vai ter uma questão por conta dessa desobediência. E aí começam a brigar seus servos. E aí um escolhe a parte das campinas, logo, e ele escolhe a parte do deserto. E agora ele começa a fazer o caminho novamente que o Senhor havia traçado para ele. Então, irmãos, a terra que manda leite e mel, ela é de Dan até Berseba. Então nessa terra tem um mar da Galileia, mas nessa terra tem um mar morto. Nessa terra tem um monte de bênção, mas tem um monte de maldição. Porque a palavra de Jesus para nós é: no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então tem dia bons, irmãos, mas tem dia ruins. Tem dia de monte, mas tem dia de vale, amém? Por que tem dia de vale? Porque no vale também faz parte da terra. A porção de Caleb é o Monte Hebron, tem Refaim no Monte Hebron, mas o vale dos Refaíns também é sua porção. Então, no vale dos Refaíns tem uma porção de terra, que é herança, mas no monte também de bênção tem uma porção de herança. Se nós ficarmos só olhando para as bênçãos,
evangelho está com defeito. Como disse o Alexandre, o evangelho de Jesus é perfeito, mas o nosso está com defeito. A parte real do evangelho, irmãos, é que você crê e encarnou. O evangelho é todo real, mas a parte real para você é que você crê e encarnou. Só o que é real de fato. Então essa terra gigantesca que prefigura o planeta Terra, que é de Dan até Berseba, ela fala de dias bons, mas fala de dias ruins. Ela fala de dias de vitória, mas fala de dias de derrota. Mas a vitória é nossa, porque eu li Apocalipse. Amém? Você já leu Apocalipse? 22 de Apocalipse garante a vitória para nós. Começa quando Satanás é solto e ele sai para enganar as nações, e cerca o arraial e a cidade de Deus, e vem fogo do céu e o consome. E aí se estabelece um trono branco e passa a ser aos eternos, e eu vi um novo céu e uma nova terra, e o Senhor diz: eu serei por Deus, e eles serão por filhos. Então, mesmo que você está perdendo a batalha hoje, deixa eu dizer, a guerra já foi vencida. Amém? Mesmo que você está perdendo a batalha hoje, o Deus de paz, muito em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, irmão. Mesmo que a batalha hoje está perdendo, ou você está perdendo a batalha na sua casa, na sua família, no seu casamento, a garantia que nós temos, se nós formos fiéis, é que o Senhor vencerá a guerra. Amém? Você já conversou com alguém que veio de guerra? Eu nunca conversei. Mas lá na minha cidade tinha um senhor que era pai de um pai de um amigo meu. E a gente via ele andando na rua, ele andava meio atordoado. Foi na Segunda Guerra Mundial. Era um herói de guerra. Então as pessoas que passam por guerra, irmãos, elas ficam um pouco machucadas. Amém? Mas o Senhor tirará toda lágrima dos seus olhos. Essa é a garantia, irmãos. Essa é a garantia. Eu não sou crente porque é legal. É hype, não é? Agora é o hype do momento. Eu sou crente porque a vida de Deus é por aí. Amém? É real. Isso é real. Estou falando a terra para vocês, estou imaginando ela. Não pensei nela ainda. Um dia eu espero pensar. Mas estou vendo. E quando eu vejo, eu sei que lá está um deserto. Mas eu sei que lá tem uma campina. Eu sei que lá tem um mar de morte, mas eu sei que lá tem um mar de vida. E se você ler a Bíblia, você sabe que lá em Ezequiel 47 diz: quando o Senhor colocar no trono dele, vai sair um rio que vai desaguar dentro do rio ou do mar morto e vai tornar o mar morto cheio de vida. Amém? E o que eu quero dizer com isso, irmãos? É processos. A vida é feita de processos. A vida é feita de perdas e ganhos. Mas nós, nem a morte tem poder de tocar mais em nós, irmãos. O Senhor venceu a morte. Por isso que todos que morreram em Jesus no Novo Testamento, o texto diz: eles dormem. Você não vai achar um que está escrito ele morreu, diz ele dorme. Porque para Deus é só um tempo, é como um sono. E logo o Senhor nos levantará de novo, ou seja, os que morreram. Então hoje eu quero que você não viva hoje. Mas isso é meio retardado, não é? Como que eu não vou viver hoje? Viva hoje vivendo como quem já vive a vida que Deus projetou para você viver. E essa vida não é uma vida só de coisas boas, mas é uma vida de coisas ruins também. Mas no fim, irmãos, nós vamos dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Se Abraão não tivesse descido para o Egito, ele não teria sido, eu não vou usar essa palavra que está na internet, mas ele não seria traído, ele não foi traído, ele entregou a esposa. Se Abraão não tivesse descido para o Egito, ele não tinha ficado rico. Alguém vai dizer: nossa, ele ficou rico, mas teve outros problemas.
Os árabes que são descendentes de Abraão estão brigando com os descendentes também de Abraão, que são filhos de Isaac, os árabes de Ismael. E Ismael é filho dessa descida aqui, ou seja, ele desceu e trouxe a carne. Então, irmãos, quando vem fome, dor, e a gente sai da vontade de Deus, pega, deixa eu subir o controle aqui, vai dar problema. É melhor passar fome com Deus do que descer para o Egito, ficar rico e criar um monte de questões que Deus está até hoje resolvendo. Ou não? Então, irmãos, essa terra, que é a terra que manda leite e mel, é os domínios do Senhor na nossa vida, uma terra muito rica, tem fontes de águas, tem cobre, tem ferro, tem tantas coisas, águas que saem das montanhas, águas que saem dos vales, uma terra poderosa. Ela tem um deserto, ou melhor, tem três. Ela tem um mar de morte, ela tem espinhos, cactos. Aliás, foi de lá que fizeram, pegaram uma flor para fazer a coroa do Senhor. Foi de lá que tiraram essa flor. Mas o Senhor venceu, amém? Então que a gente não fique só focado no mar da Galileia. Vai ter dias que nós vamos acordar nas beiradas do Mar Morto. Sabe o que você faz? Flutue nele. Dizem que lá tem muito sal e ninguém afunda. Pega a lama do Mar Morto e passa no rosto. Amém, irmãos? É fácil, não é? É fácil falar isso? Não é? É fácil viver isso? Não é? Como eu disse, tem um irmão que eu gosto muito dele, ele fala: eu dou glória a Deus porque eu uso óculos. O Senhor tem poder para curar meus olhos, mas não curando, Ele providenciou um óculos. Olha que bênção. Esse entendeu, pelo menos nesse aspecto. Então, irmãos, que a gente tem esse conhecimento, essa certeza. Se Deus está fazendo você passar fome, fique ali. Se a tenda, se a nuvem não mover, não levante a tenda. Se a nuvem não se mover, não levante a sua tenda. Espere a tenda ou a nuvem levantar, e você vai lá e desarma a tenda e sai andando. Porque senão, mesmo com a nuvem, a gente anda em círculos às vezes. Porque o Senhor quer nos melhorar. Quanto mais sem a nuvem. Amém? Então não pule as fases da vida. Não pule as fases da vida. Vai ter dias de bonança e dias de escassez. Vai ter dias de alegria e dias de tristeza. Mas em todos os dias o Senhor está dispensado de Deus. Amém? Nós vamos ao Senhor todos os dias. Aonde eu vou no Senhor? Nossa, mas amanhã eu preciso ir ao Senhor. Mas a igreja está fechada, é só ir no quarto, no trabalho, na academia, lavando a louça. É só invocar o nome poderoso do Senhor, e o Senhor se manifesta para testemunhar. Amém? Se nós estivermos sozinhos, o Senhor se manifesta dentro de nós. Se nós estivermos em comunhão com os irmãos, o Senhor se manifesta por cima de nós. Mas a garantia é: aonde estiver 2 ou 3, eu estou presente no meio deles. Amém? Então, irmãos, essa terra tão rica, que vai de dano até Berseba, ela, é isso que eu quero frisar muito para os irmãos. Não estou dizendo que Jesus tem deserto nele, mas estou dizendo que o Espírito Santo nos leva ao deserto para ser tentado por Satanás. Amém? Não foi Jesus que foi andando no deserto. A Bíblia diz que Jesus, na plenitude do Espírito, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, irmãos, esse conduzir do Senhor em nós é para que nós possamos cada dia mais melhorar, cada dia mais evoluir, cada dia mais ser menos carnais, menos mundanos, menos amantes deste mundo. Quando a gente citou aqui, e eu sempre falo, vocês sabem, que o Senhor já designou para o fogo. Nós corremos para algo que vai pegar fogo, irmãos. Qual é a lógica disso? Nós somos apaixonados por algo que o Senhor já designou para o fogo. Tudo que nós amamos, que as nossas mãos pegam, normalmente vão ser consumidos pelo fogo. Que nós guardemos de fato os tesouros do céu, que nem
fogo, que nem ferrugem e que nem ladrão podem nos roubar. Amém? Então essa terra é tão ampla, tão grande, que tem montes, mas também tem vales, que tem neve, mas também tem um calor absurdo. Dizem que quando está nevando, se você pegar e começar num ambiente quase no meio aqui de Siquém, e se você estiver lá com neve no seu carro, você andar 30 minutos mais ou menos, a neve já vai derreter, porque já está na parte que está chegando próximo do deserto. Olha que loucura isso. É igual Limeira, às vezes chove de um lado e do outro está chovendo. É parecido, só que lá estamos falando de neve. Se é verídico, não sei porque eu não fui, mas pelo menos é isso, é lá. Então, no mesmo lugar que está o frio, está calor. Na mesma hora que está dia, né, em outros aspectos, está noite. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Mas tudo isso, irmãos, é o Senhor. Os dias bons é o Senhor, os dias ruins é o Senhor. Então, quando viu o dia ruim, não desça para o Egito. Para onde o crente sempre gosta de ir? A gente está no processo de conversão e corre para o Egito. Aconteceu com Abraão e aconteceu com os filhos de Israel que saíram do Egito. Primeiro problema, Mar Vermelho. Por que nos tirou do Egito, Moisés? Antes deveria ter nos deixado lá. Lá nós comíamos cebola, mas éramos escravos. Amém? Então essa terra, ela tem pontos altos e pontos baixos, mas ela é a terra da promessa. Ela é o descanso de Deus nos homens. Ela é a terra que quando a gente não. Amém? Amém? Então quando o problema vir, corra para Deus, não corra de Deus. Eu vou voltar para o mundo. Vou ver se eu acho alguma coisa espiritual. Vou colocar cristal em casa. Vou fazer alguma loucura. Não, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Amém? Mas o texto diz que o choro pode durar. Ó, a gente já tem uma garantia de manhã. Nossa, o texto está dizendo que o choro vai durar. O texto está dizendo que ele pode durar. Tem como interromper o choro no meio da noite. É só cantar louvor para o Senhor. Amém? A garantia é que de manhã vem alegria, mas não precisa esperar amanhã amanhecer. É só cantar louvores ao Senhor no meio da noite. E aí a alegria vem. Amém? Então, irmãos, nessa terra tão grande, tão ampla, a terra da promessa, eu estou falando várias vezes para você fixar. Vai ter dias bons e dias ruins. Vai ter montes, vai ter vales. Vai ter mar de vida e mar de morte. Vai ter flores com espinhos. Vai ter cactos, vai ter deserto. Mas vai ter oásis. Amém? E tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Se coloque de pé.